Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sexta-feira de garoa com friozinho em São Paulo, aquele tempinho, oxo. E nas notícias a gente não tem nunca novidade nenhuma, né? Nenhuma. Nada é anunciado que vai acontecer para melhorar a economia do país, o desempenho, etc. e tal. Só se falam, me foi encomendado fazer tal coisa, 4 meses se passaram e o desemprego está aí. Primeiro trimestre significa que está tudo estagnado. Com quem você conversar, você vai ver que as coisas estão paradas, infelizmente. Não, mas o 8 de janeiro não sai do noticiário. O Bolsonaro não sai do noticiário. As viagens não saem do noticiário. Até o arcabouço, deixa eu pôr a mão no bolso aqui, já saiu do noticiário, mas essas 3 coisas não. Então, o país continua discutindo o seu passado recente e não toma atitudes para um começo de um futuro brilhante. Triste, não? E já estamos chegando em maio, né, Tavinho? É o 5º mês do ano, ou seja, 4 meses já se foram e nada aconteceu em termos de política econômica, que é o que está faltando, né, e pesa no nosso bolso. Mas eu tenho um palpite. Em junho tudo vai mudar. Sabe por quê? Porque dizem que até o mês de maio nós contribuímos, o nosso salário vai todo para pagar impostos. O primeiro centavo que fica no seu bolso, ou real, é no dia 1º de junho. Então, eu acho que junho, diz aqui a minha bola de cristal, que nem a mulher que fez mantra lá na Argentina para baixar o dólar. Baixa, dólar, baixa, e dólar baixou. Vamos lá para as cotações. Tavinho, sexta-feira, último dia útil, tem feriadão aqui no Brasil, né? Segunda-feira é feriado, 1º de maio, mas não internacionalmente. Em alguns países, sim. Na Europa, por exemplo, também existe o 1º de maio. Nos Estados Unidos, não. O dia do trabalho nos Estados Unidos em outra data, portanto, segunda-feira tem bolsa funcionando, bolsa de Chicago, bolsa de Nova York. Mas aqui no Brasil dá uma parada e o mercado se reposiciona ou se posiciona em relação ao feriadão nosso aqui. Mas, de qualquer forma, Tavinho, o mercado internacional de commodities está um pouco melhor para os grãos hoje, pelo menos para a soja. A soja caiu muito nos últimos dias, hoje mostrou uma pequena recuperação aqui. Soja na Bolsa de Chicago subindo 0,1% agora há pouco. É pouca coisa, não mexe muito, mas tem a formação de preço da soja é um conjunto, são 3 fatores básicos, né? É a Bolsa de Chicago, é o chamado mercado de prêmios, que é aquele ágil ou deságio em relação a país específico, como é o caso do Brasil, no momento com um deságio muito forte ainda, mas melhorando, ou seja, está dando um alívio também, embora permaneça ainda um desconto muito elevado em relação a Chicago. E o dólar está dando um refresco hoje também, voltando a subir um pouquinho. Então, são 3 componentes que mexem com o preço da soja e os 3, nesta sexta-feira, estão um pouquinho melhor do que estiveram nos últimos dias. Bom, pelo menos é um pequeno alento para o nosso produtor que está sofrendo muito com o preço muito baixo lá no campo, tá vendo? Mas então, soja em Chicago, alta de 0,1%, o milho continua na contramão, queda de 0,6%, o trigo sobe um pouquinho hoje, está muito volátil o mercado, mas caiu muito também. Foi 7 dias seguidos, hoje dá uma pequena respirada aqui, 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o algodão continua firme, está subindo mais um pouquinho, suco laranja também, volta a subir, depois de algumas quedas nos últimos dias, alta de 1 ponto percentual. Café arábica muito volátil, sobe um dia, cai no outro, mas com tendência de firmeza no geral. Café arábica caindo um pouco hoje, 1,4%, o pessoal aproveitando para vender. Açúcar bruto negociado em Nova York subiu muito ontem, hoje também tem o dia do vendedor, caindo um pouquinho, 0,7%. E o boi gordo está vindo, tem jeito, hein? Voltando a cair na B3, o mercado ficou um pouco decepcionado com a decisão da China de dosar a reabertura das suas compras de carne bovina brasileira, começou a reabrir, mas só de carne que já estava estocada lá, antes daquele fechamento lá, por conta da chamada vaca louca típica lá do Pará. Então, era estoque que estava parado no porto, já que está sendo liberado agora para entrar no país. Mas a entrada nova agora está sendo muito dosada, e isso mantém o preço do boi muito pressionado, porque a indústria não tem por que correr atrás de boi no campo se não consegue escoar os seus estoques de carne bovina. Enfim, continua o impasse no mercado do boi. Mercado financeiro está vindo, dólar subindo, como eu disse, 0,4% nesse momento, R$ 5,00, ontem caiu abaixo de 5. Índice Bovespa, mercado de ações, pequena queda, 0,2%. Petróleo muito volátil, abriu o dia com pequena alta, agora está caindo um pouquinho, 0,1%.
não tem grandes novidades. A novidade foi ontem, né? Caiu abaixo dos 80 dólares e continua hoje nos 78,10, agora há pouco, Tavinho. Esse é o retrato do mercado neste momento. Pois e é na contramão essa decisão da China aí de não favorecer a nossa economia, porque a China tem um peso fundamental na compra da carne brasileira, não só da carne, da soja, do milho também, outros produtos, né, do agronegócio, mas da carne mesmo, porque a gente foi bonzinho com eles agora lá, entre os acordos que nós assinamos durante... Nós não, né? O governo assinou durante a visita do presidente Lula à China. Acho que 2 deles, se eu não me engano, favoreciam diretamente os chineses no setor da carne. Um deles era para melhorar o controle de qualidade da nossa carne que é fornecida para a China. Como se a gente matasse o boi no pasto, jogasse na grama e embalasse, entendeu? E mandasse congelado para a China, como se fosse isso. Caramba, a produção de alimentos no Brasil é fantástica, pô. E nós exportamos com qualidade, inclusive para mercados importantes que são boutiques do mundo. Então a gente vai lá e é bonzinho com o chinês. E o chinês é ruinzinho com a gente. Acho que vamos começar a adotar aquela política do tomar lá da cá, hein, que nós comentamos ontem, inclusive com os países europeus. Não é um bom negócio, mas... Estratégia comercial também. Os chineses são muito bons. Eles sabem dar uma cozinhada. Eles são grandes compradores. Né? Sim. Não chega para lá. Né? Os vendedores, acontece isso. Quem tem a faca e o queijo na mão, corta o pedaço que quer para você. Pode ser pequeno hoje, maior amanhã, mas uma hora volta a ser pequeno. Vem cá, vamos falar de economia no mundo? Duas coisas que a gente pode juntar aqui. A economia dos Estados Unidos crescendo menos do que o esperado no primeiro trimestre, que é um mau sinal, né, de que as coisas não caminham bem, mas o PIB da zona do euro voltou a crescer, mas também com resultado abaixo das expectativas. Então, aquilo que a gente já vem comentando e analisando e vendo desde o começo do ano, o mar não está para peixe não, né, Silmar? É bom botar a barba de molho. Tavinho, a boa notícia é que então, as 2 maiores economias aqui do nosso Ocidente, e do mundo também, né, União Europeia e Estados Unidos, estão conseguindo evitar a recessão. Então, mas a economia está crescendo muito pouco, sempre abaixo da expectativa. Foi o caso do PIB dos Estados Unidos, que foi divulgado ontem, foi em torno de 1%, o pessoal esperava 2%, ou seja, bem abaixo do esperado. E a inflação continua comendo solta por lá, então isso é o pior dos mundos, né? Economia caindo e inflação mantendo-se ainda bastante elevada, que pode exigir ainda mais aumento de juros, que afunda mais a economia ainda. Mas, pelo menos, está escapando de uma recessão. Mesmo o caso da Europa. Para a Europa se esperava um desempenho pior ainda, por conta da guerra da Ucrânia, um efeito direto sobre o desempenho da indústria, particularmente na União Europeia, encarecimento muito grande dos combustíveis, por exemplo, da energia, isso afetou muito o desempenho das indústrias, por exemplo. Mesmo assim, a Europa está conseguindo evitar uma queda do seu PIB, uma recessão, mas também está crescendo muito pouco, 0,1% também ficou abaixo do esperado, que era pelo menos o dobro disso. Enfim, 2 das grandes economias do mundo continuam patinando, embora ainda conseguindo evitar o fundo do poço, que não deixa de ser uma notícia, pelo menos, confortável, vamos dizer que é boa, né, Tavinho? Confortável. Confortável não quer dizer boa, mas é confortável. E por aqui temos prévia do PIB subindo e taxa de desemprego crescendo no menor resultado para um período no primeiro trimestre, desde 2015. Associa uma coisa com a outra. Bom, esse é um índice prévia do PIB, né, do Banco Central, divulgada hoje. Ficou até bem posicionado aqui o desempenho do PIB aqui de fevereiro em relação a janeiro, ou seja, mensal, né? No trimestre um pouco menos, né? E ficou até acima da expectativa ainda, para falar bem a verdade. Mas é um desempenho que não tem muita sustentação no médio prazo. A economia está muito devagar ainda, né? E até por conta de falta de decisões aqui em termos de política, né? Política econômica do governo, aquilo que a gente comentou no início, os processos parados no Congresso, estamos entrando no mês de maio, e toda a reforma fiscal, todo o chamado novo arcabouço, tudo isso que pode dar uma mexida positiva na economia, porque esse é o objetivo, está tudo andando devagar, porque agora começam a pipocar CPIs, CPMIs para investigar fatos do passado, e o futuro aí está, como você bem observou no início do programa, fica pendurado no pincel aí, sem uma trajetória bem definida e rápida, principalmente porque o Brasil está precisando disso. Enfim, a economia tende a continuar se arrastando enquanto isso não engrena. E outro dado que você levantou, Tavinho, desemprego, infelizmente, voltando a crescer.
É claro que o primeiro trimestre do ano é um período fraco para emprego, né? Mês de janeiro, normalmente, é que puxa para baixo esse índice trimestral. Mas, de qualquer forma, preocupa, né? Era um índice que vinha caindo. Estou vendo aqui 9 milhões e 400 mil pessoas desempregadas. Há um crescimento aqui de 10% no trimestre sobre o trimestre anterior. Então, obviamente, não é uma boa notícia, ou seja, não só não tem crescido o emprego, como tem caído nesse primeiro trimestre do ano. E, claro, tudo depende também dessa mexida na economia, que também leva a essa questão da aceleração dos projetos do governo no Congresso, para dar uma melhorada no emprego também daqui para frente. Tá? Então, são coisas todas relacionadas. Estou no boa vontade de muita gente, né? Infelizmente. Né? Parece que estão deixando a água, como é que é? Bater aqui, né? No pescoço, é isso? Como é que é o ditado? É? Bom, fim de semana chegando, segunda-feira eu te chamo lá de Uberaba, tá bom? Estamos com a esposa Ebu lá, semana toda. E para não sair do agronegócio, olha, sugestão para hoje, com esse tempinho assim meio friozinho, tá bom para um carrezinho e um vinho tempranillo. Agora, segunda-feira não me chama, porque eu estou de folga também. É feriado, né? Dia do trabalho você está de folga? Então, faz parte. Você sabe que dia eu comecei a trabalhar na minha vida? 1º de maio. Acho que eu vou trabalhar até o último dia. Eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei oficialmente a trabalhar já no rádio registrado. Naquele tempo podia. Não lembro de que ano, acho que foi... Não lembro. Mas foi dia 1º de maio. Aí outro dia eu estava pensando, falei, a minha sina é trabalhar mesmo, não tem jeito. Bom final de semana. Bom final de semana, bom feriado. Até a próxima. Você também, tchau.